Bem-vindo ao Novos Clássicos Show, episódio 8, programa de notícias que a gente tenta falar notícias do Brasil e do mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. E hoje as notícias são, primeiro, o fato que a Inglaterra está pegando fogo com o protesto que alguns chamam de extrema-direita, a galera muçulmana está protestando também, enfim, isso está sendo bem pouco noticiado, então, mas sem dúvida é a notícia mais importante do final de semana. Depois, as atualizações na corrida para a Prefeitura de São Paulo, o que o Pablo Marçal fez e o fato que ele está melhorando a chance dele de se eleger nas pesquisas. Depois, o fato da Bolsa do Japão estar colapsando, assim, ter tido circuit breakers e tal, o que isso significa para o mercado financeiro do mundo inteiro. E por último, a controvérsia das Olimpíadas da Cazé TV e da piada que o cara fez e o fato de que estão tentando cancelar ele por dar uma zoada nos atletas que vão à Olimpíada, mas não tem muita chance de ganhar medalha. Mas enfim, começando pela notícia mais séria e mais importante, fala aí, o que está rolando na Inglaterra? Cara, se você provavelmente estava vendo jornal, abriu o Twitter esse final de semana, você deve ter visto lá o Civil Unrest, né, o desordem da sociedade civil que está rolando na Inglaterra. Então acho bom explicar porque isso que está acontecendo na Inglaterra pode ser um precedente perigoso para outros países da Europa, né? Exato. Então, o que aconteceu, assim, o fato, o que desencadeou essa loucura toda? Não, mas vale a pena explicar o que é loucura também, porque os jornais não estão falando disso, entendeu? O que tá... Exato. Bom, há mais de 6 dias já tá rolando protestos bem destrutivos, assim, então estão queimando coisa, estão batendo em pessoas nas ruas, etc. E tem tanto os ingleses nativos, que são mais conservadores, que estão protestando imigração e etc. E tem a população, principalmente de muçulmanos, que tem muitos em algumas cidades específicas da Inglaterra, que tá meio que protestando o contrário, sabe? Exato. E aí isso tá acontecendo há 6 dias, já virou notícia nacional, o primeiro-ministro Keir Starmer deu uma declaração que você vai explicar direitinho, mas é isso, tá acontecendo há 6 dias e tá sendo um grande problemão lá, e enfim, quais são as causas, né? As imagens que aparecem são basicamente parece uma guerra civil, né? Só de arma branca e tal. Graças a Deus, nesse momento, o Reino Unido não é uma população armada, né? Então as pessoas estão se batendo com pedaços de pau, faca, etc., botando fogo na rua, quebrando comércio. Mas o que aconteceu? O que desencadeou isso, né? Rolou um ataque desses que a gente às vezes ouve falar no Brasil, de esfaqueamento por parte de... A princípio se imaginava que seria um imigrante ilegal, né? Então estava tendo uma dinâmica de dança de crianças sobre a Taylor Swift, na real, numa cidade chamada Southport, lá no Reino Unido. E aí uma pessoa que eu vou falar sobre iniciou um ataque de faca que vitimou três menininhas, né? Matou 3 menininhas de tipo uns 8 anos, mais ou menos. E, enfim, deixou machucada mais 11, né? Então foi uma coisa assim, né? Tipo, ele direcionou a violência contra o grupo e não tinha ninguém que pudesse impedir, porque uma atitude covarde, né? Um bando de criancinha fazendo coreografia, etc. 3 mortos. No início se imaginava, isso foi também propagado nas redes sociais, que seria um fundamentalista islâmico, até porque seria uma coisa que já tem precedente, não é a primeira vez que teria acontecido. Né? Exato, é um ataque terrorista, porque você está atacando um grupo de criancinhas que está dançando Taylor Swift, entendeu? Então, o ataque mais sem motivação do mundo. Pareceria um ataque terrorista, mas aparentemente não era. Né? Exato. Então, conforme as informações foram surgindo, né, a investigação foi correndo, foi determinado que o principal suspeito, o provável culpado, né, é um garoto de 17 anos chamado Axel Mugawa Rudakubana. Filho de imigrante da Ruanda que foi criado já no Reino Unido, nascido e criado no Reino Unido. O que não seria o perfil típico desse tipo de ataque, mas de qualquer forma foi o suficiente para não enfraquecer esses protestos, que na verdade não são de uma preocupação direta, não são manifestações anti-islamismo, né? Mas são o ceticismo em relação à imigração. Exato. O que acontece os ingleses eles estão preocupados, que está tendo, você vai descrever melhor os números, mas está tendo muita imigração de populações que são de culturas incompatíveis com a cultura inglesa. Então, são principalmente islâmicos, né, os muçulmanos, que têm atitude muito diferente com relação à mulher, que são muito mais propensos a fazer gangue, a crime, etc. E a pessoas da África subsaariana também, que compartilham de algumas características, mesmo quando não são muçulmanos, que foi o caso desse cara da Ruanda. Ele fez um ataque que seria, tipo... Falar que é típico dos muçulmanos é errado, porque não quase nenhum muçulmano efetivamente faz isso, né? Sim. Mas o ponto é que nenhum inglês faz esse tipo de coisa. Quando isso acontece, em geral, assume-se que é um cara do Paquistão, da Síria, etc. O precedente disso é de muçulmano. Então fez que as pessoas
pulassem muito rápido para essa conclusão, rolou um pouquinho de desinformação, mas logo já foi posto que é o tal Axel Ruda cubano, que a Ruanda, só para deixar bem claro, é um país cristão e uma ex-colônia britânica também. Exato. Né? Então, e aí o ponto também é que muitos estavam falando, imigração ilegal, imigração legal. Só que, cara, na Inglaterra é muito difícil ter imigração ilegal. Por quê? Primeiro que é uma ilha, então você tem que chegar lá de barco e tal, então vamos ver se você está imigrando. Não é igual aos Estados Unidos ou Brasil, que tem fronteiras gigantescas, que uma pessoa pode atravessar do México para os Estados Unidos lá no meio do deserto, aí você chega lá, ninguém vai te ver. Ou aqui no Brasil, você consegue atravessar da Venezuela lá para Roraima, mas no meio do mato, assim, que ninguém vai te ver também, entendeu? Agora na Inglaterra isso é praticamente impossível. E, além disso, o cara tem que ir até a França, sabe? Então se ele já tá na França, ele provavelmente chegou lá de uma forma legal, sabe? Então, muitos estão dizendo que, esses protestos estão sendo causados por fake news, dado que o indivíduo que causou esse crime não é um imigrante legal. Só que a questão não é exatamente essa. A questão é que a política imigratória no Reino Unido, tanto nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, ela foi liberal ao extremo, que levou muitas pessoas que são de culturas incompatíveis. E os ingleses e britânicos como um todo que estão fazendo esses protestos destrutivos, eles estão justamente enfurecidos por isso, sabe? O que eu acho que acontece, pelo menos o que ficou claro, o novo primeiro-ministro, que a gente comentou no primeiro episódio do Novos Clássicos Show, o Keir Starmer, ele deu um pronunciamento e qual foi a leitura dele dos fatos? E a gente discorda assim, fortemente com a leitura dele. Na cabeça dele, são manifestações violentas de extrema-direita que são baseadas em islamofobia, né? Ou, por exemplo, ou racismo também. Ou racismo, né? Ou seja, são um grupo de pessoas intolerantes que estão querendo, de alguma forma, utilizar, né, essa oportunidade, esse momento assim, de maior comoção, de maior emoção, que é do martírio dessas 3 criancinhas, para se aproveitar e avançar uma agenda totalitária, discriminatória, etc. Só que, fundamentalmente, não teria como ser isso, entendeu? E, por exemplo, a gente vai fazer para tentar entender quais são os sentimentos que estão levando os ingleses a ter esse tipo de postura. Eu acho que vale a pena até rebobinar um pouco. Quando a questão da imigração se tornou assim, o ápice desse debate no Reino Unido foi certamente o Brexit, né? Exato. Foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Que foi motivado porque os ingleses eles estavam preocupados com a imigração de muitas pessoas e eles queriam justamente falar, cara, você sendo membro da União Europeia, você não tem muito controle sobre a sua política imigratória. Agora, você saindo, você consegue controlar melhor. Então, isso foi o principal motivador, entendeu? E, na época, muito discutia se era tipo, mas o Brexit vai ferrar a economia da Inglaterra e tal. E os ingleses falaram, cara, tudo bem, não todos, né, mas a maioria que votou a favor de sair, falando, tudo bem, a gente faz esse sacrifício econômico pra gente poder controlar melhor a nossa política imigratória. E era motivado pela onda de imigrantes refugiados da Síria, né? Exato. Que tinha sido basicamente convidados para a Europa pela Angela Merkel e etc. Enfim, isso é em 2015, tem mais de 10 anos. 2020. Não, então, mas a votação do Brexit Síria foi em 2016, a questão da Síria foi antes, entendeu? Então, tipo, isso já é uma questão política que tá aumentando há 10 anos. Então os ingleses já estão bolados com isso há 10 anos, E aí, narra aí o que aconteceu desde 2020. Cara, então, aí algumas pessoas vão dizer que o Brexit não foi sobre isso, mas ele obviamente foi. E se você perguntar pro Nigel Farage, que inclusive agora está eleito para a Câmara, né? Ele conseguiu mais expressão política, ele está cotado, inclusive, para ser o líder da oposição agora nesse ciclo. Sobre o que foi, sobre qual foi a campanha dele foi sobre soberania, sobre as fronteiras, entendeu? Só que o que aconteceu depois do Brexit é que o grupo político do Nigel, era o UKIP na real, né, na época, o partido, não conseguiu se estabelecer no poder ou ter uma influência muito grande sobre um gabinete que foi formado por conservadores tradicionais no Reino Unido, né? O Tories, para quem conhece, é o partido mais antigo do mundo e extremamente tradicional no Reino Unido. E o que aconteceu na prática é que esses caras por uma série de motivos, não frearam a imigração. Entendeu? Muito pelo contrário, a imigração aumentou muito. Exato. Então, desde do governo do Labour dos anos 2000, a imigração na Inglaterra ela já estava passando cerca de dezenas de milhares de pessoas entrando todo ano, sabe? Só que eram dezenas de milhares de pessoas, boa parte eram tipo, poloneses, era a galera do leste europeu, que morava na cortina de ferro, mas com o fim da União Soviética estava buscando uma oportunidade econômica e tal. Tinha pessoas das antigas colônias
da Inglaterra, mas não era a maioria, sabe? E, enfim, era na casa de dezenas de milhares de imigrantes todo ano. Só que desde 2020, o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro conservador, e ele era um dos principais proponentes do Brexit dentro do Partido Conservador, que é o motivo pelo qual ele foi eleito o primeiro-ministro na época. Ele mudou algumas leis de imigração e o perfil migratório mudou muito. Então deixou de ser imigrante de dentro da União Europeia e passou a ser esses imigrantes ou das antigas colônias, como é o caso da Ruanda, ou do Oriente Médio, que a Inglaterra não tem nada a ver, a Inglaterra não tem absolutamente nada a ver com a Síria, por exemplo, ou então do Paquistão, que é uma antiga colônia e é muçulmano também, e aumentou muito a imigração. Então passou de ser dezenas de milhares para ser centenas de milhares, entendeu? E chegando até a altas centenas, então chegou a bater lá para casa dos 500 mil há alguns anos, entendeu? Exato. Em 2022, o saldo migratório no Reino Unido, né? Então, quantos entraram, menos quantos saíram. Em 2022, 764 mil pessoas. E em 2023, uma pequena queda, 685 mil, né? Então, Ou seja, em 2 anos, você teve uma migração líquida de 1 milhão e 400 mil pessoas, sendo que a Inglaterra é um país de, tipo, 70 milhões de pessoas, mais ou menos, Sim. entendeu? Então você tem, cara, quase 2% da população em um ano, é uma... de pessoas que são de uma cultura completamente diferente. E essa é a grande questão que os ingleses estão revoltados. É que, cara, você ser um muçulmano, ainda por cima um muçulmano do Paquistão e da Síria, etc., é muito diferente do perfil cultural do inglês, sabe? Então, tipo, claro que os muçulmanos eles variam muito entre si. Então, os muçulmanos de Marrocos e da Turquia, eles são tidos como os mais moderados do mundo, assim. Agora, os caras da Síria já são bem mais conservadores, do Paquistão são bem mais conservadores. E o conservadorismo islâmico se manifesta de uma forma muito diferente, sabe? Que ele se manifesta principalmente com atitudes machistas com relação às mulheres, sabe? Então eles acreditam que a mulher que não é muçulmana, ela pode... meio que ela não tem nenhum direito, e você pode fazer o que você quiser com ela. A mulher que não usa burca, ela não tem nenhum direito, esse tipo de coisa. E o Paquistão é um país com uma história bem complicada, então lá tem muita presença de gangue, tem muita essa afiliação quase que tribal. E quando eles vão parar na Inglaterra, eles fazem isso também. Eles organizam as gangues, fazem crime organizado, e o crime organizado muitas vezes é tanto o tráfico de drogas, quanto você organizar, como se fala, tráfico de pessoas também, né? Principalmente tráfico de mulheres. Então é um perfil de crime muito brutal. E isso vem aliado ao fato que as políticas migratórias para a Inglaterra, elas não foram de assimilação, sabe? Então, eu tava pesquisando isso, tava vendo um artigo que um cara escreveu sobre a Suécia, né? Por que a imigração da Suécia mudou muito também. É uma história bem parecida com a da Inglaterra. E aí o cara tava narrando como que no pós-guerra, a Suécia também aceitou muitos imigrantes, entendeu? Porque a Suécia era um país muito próspero, etc. Só que os imigrantes, eles eram aceitos e eles passavam por, tipo, um grande programa de educação para introduzir eles na cultura sueca. Então, eles eram obrigados a aprender sueco. Você basicamente só imigrava se você soubesse sueco, ou se você tivesse, tipo, um plano intensivo ali de aprender sueco. Você era educado dos valores cívicos da Suécia, porque a Suécia é um país com uma social-democracia muito forte, entendeu? Você era educado da cultura sueca, então você entendia, tipo, a história da Suécia, os valores, quem eram os principais heróis, etc. Então, tipo, os imigrantes que foram parar nos países europeus ao longo do século XX, eles efetivamente se tornaram suecos, propriamente dito. As pessoas que emigraram para a Inglaterra se tornaram ingleses, propriamente ditos. Agora, esses caras que estão indo agora, principalmente a galera do Paquistão e da Síria, assim, eles vão para a Inglaterra. Eles até podem saber falar inglês, porque inglês meio que é a língua franca do mundo, e sendo do Paquistão a antiga colônia, talvez você saiba falar inglês já. Só que eles não assimilam dentro da cultura, então eles não conhecem a história da Inglaterra propriamente dita, não conhecem os valores cívicos ingleses, que são muito fortes e são muito únicos assim no mundo inteiro. Eles não... Geograficamente nas cidades eles não são integrados, então eles moram em bairros específicos da comunidade deles. Então, o que acontece em várias cidades dessas você tem quase que guetos, assim, que você entra que você nem parece que você tá na Inglaterra, você nem parece que você tá na Europa, parece que você tá num país islâmico do Oriente Médio ou do Paquistão, sacou? Então, tem pessoas declamando o Alcorão na rua, tem várias placas em árabe, esse tipo de coisa, e isso que tá motivando os ingleses a ficarem... a fazerem esse tipo de protesto, que... Pra deixar bem claro, os protestos estão sendo bem destrutivos, então não é como se a gente, fosse a favor desse protesto, absolutamente não. Só que existe um sentimento da população inglesa que não está sendo endereçado, não foi endereçado pelos conservadores quando eles governavam o país,
E agora está sendo endereçado menos ainda pelo Keir Starmer, que é do Labour. É porque assim, o Reino Unido já está passando por uma recessão, está patinando economicamente há alguns bons anos, né? Então tá rolando uma frustração da classe trabalhadora, né, na própria Inglaterra, que o cara se sente preterido no sentido de que esse tipo de pauta migratória e oferecer essas oportunidades econômicas para pessoas que não são etnicamente, culturalmente britânicas, enfim, gera uma frustração, entendeu? Essas classes populares. Então, você pode ver que o perfil desse pessoal que agora está engajando em violência, né, está entrando nesses conflitos, botando fogo nas coisas, é um perfil de gente muito simples, né? O cara que nos Estados Unidos seria o blue collar, né? Então, o cara que trabalha com construção, o cara que trabalha com atendimento, serviço, entendeu? O cara que é um pequeno empresário, sei lá, o cara tem uma empresa de pintura, uma coisa bem, bem simples assim. Não é gente muito educada, então o que está acontecendo, a forma como isso se desenvolveu, né? Então, começaram como manifestações anti-imigração, mesmo o garoto não sendo imigrante, e agora já Então, estão... mas a família dele é imigrante, né? Na Exato, prática é isso. mas ele, cidadão, o garoto que provocou a violência já é cidadão, entendeu? Então, e aí já se tornou uma parada de... Já estão, por exemplo, atacando diretamente comércios que os proprietários são islâmicos, entendeu? Então, rola uma frustração econômica, o senso de que o Reino Unido está mudando rápido demais, a identificação cultural com o país também está ficando... Que, vamos dizer assim, que o Reino Unido era um país que tinha uma... As pessoas usam esse conceito dos Estados Unidos, uma cultura rígida e cultura flexível, né? O Reino Unido, por mais que fosse um império global, na ilha ele era um lugar com uma cultura rígida. Aí você pode até zoar, falar, qual aqui que é a culinária britânica? Peixe frito, batata frita, essas Porque a torta de cultura não é só carne. culinária, né, gente? Pelo amor de Deus. Exato. Isso é um sofisma bizarro que algumas pessoas falam. São os valores, é o futebol, enfim, são a forma como a rua é posta, o sistema educacional, a literatura, a música. Então o Reino Unido era um lugar bem coeso socialmente, e isso é uma coisa que está evaporando rápido, ao mesmo tempo que as oportunidades econômicas não vêm. Então tem toda uma geração de homens frustrados que não estão conseguindo entrar, tipo, arrumar uma boa vaga no mercado de trabalho, ou não tem condições boas suficientes para sair da casa dos pais. Mistura tudo isso. Exato. E outra questão super importante também é que não é só uma questão de mudança cultural, de antes a galera era inglesa e agora eles estão falando Alcorão. Não é só isso, o crime está subindo muito também. Então se você vê as taxas tanto de crime no geral, você vê na Inglaterra desde os anos 2000, assim, subiu muito. De crime e de violência sexual contra a mulher subiu muito também. O que é de se esperar, porque esses países que são principalmente os islâmicos, tem uma atitude completamente diferente contra as mulheres, entendeu? É um lugar em que a mulher usa burca, de que a mulher não sai na rua que não é acompanhada pelo pai ou pelo irmão ou pelo marido. E aí, esses caras que são dessa cultura chegam na Inglaterra, veem as mulheres agindo como mulheres ocidentais e eles acham, erradamente, né? Muito erradamente, que eles podem fazer o que eles quiserem, entendeu? E aí a consequência é que você tem isso. E outro ponto que eu queria pontuar também é que na Inglaterra tem muito essa percepção de que a polícia ela não está fazendo um trabalho dela adequadamente perseguir os crimes feitos pela população de imigrantes, sabe? Então, eu descrevi o crime de tráfico de mulheres, que é o crime mais bizarro, assim, mais grave, que tem várias gangues que eles chamam de grooming gangs, que não estavam sendo adequadamente investigadas e perseguidas pela polícia, mas não é só isso. Você tem pessoas que ficam se esfaqueando na rua, ficam brigando com machete. Você tem pessoas que fazem ataque de ácido em mulheres, muito roubo, muito furto. Eu vi uma estatística, parece que em Londres, cara, nenhum roubo, tipo, em inglês tem uma expressão chamada petty crime, né? Que é tipo crimes pequenos, assim, furto, esse tipo de coisa. Que nenhum furto tinha sido resolvido fazia mais de um ano, entendeu? E aí tem essa percepção entre os ingleses comuns de que a polícia ela não está investigando essas populações adequadamente por medo de ser taxada de racista, sabe? O que... Tudo bem, seria ruim se a polícia estivesse sendo dura demais contra essas populações. Só que você ser dura de menos também é errado, sabe? Você tem que ser... se a pessoa está cometendo um crime, você investiga ela. E é piorado porque na Inglaterra tem algumas leis meio draconianas de discurso político, sabe? Então, lá na Inglaterra já teve um caso de um cara que chegou a quase ser preso. Eu não sei se ele foi preso, porque ele era um comediante que ele fez um vídeo do cachorro dele fazendo aquela saudação nazista. Ele tava gravando isso, ele ensinou o cachorro dele a fazer a saudação nazista pra irritar a namorada dele. Enfim, uma piada meio... Piada esquisita. Uma piada esquisita, meio de humor negro assim, mas é uma piada de qualquer maneira. E esse cara chegou a quase ser preso. A polícia na Inglaterra já investigou pessoas por discurso transfóbico na internet e tal. E aí, tipo,
a polícia tá gastando recurso dela, investigando um cara que ensinou o cachorro a fazer uma saudação nazista. E enquanto tem grupos de pessoas fazendo tráfico de mulheres, a polícia não faz nada, entendeu? No Reino Unido tem uma combinação engraçada na segurança pública. A polícia é desmilitarizada, mas é tudo basicamente vigiado por câmera, né? Então Exato. os caras são... acho que só deve perder para a China, assim, em termos de monitoramento facial, acompanhamento de rua, mas ao mesmo tempo a polícia não tem arma e não tem muita capacidade investigativa. Então esse perfil de crime, que é um perfil de crime estrangeiro, né? É o tipo de coisa que a sociedade britânica não teve que lidar nos anos 60, Pô, 70, pelo amor de 80, Deus, né? 90. Briga de machete é uma coisa que a gente não vê nem no Brasil, assim, né? Pô, mais ou menos, não vê no Rio, mano. É. Lá no Ceará, sei lá, no interior do Ceará, talvez tenha, não sei. Mas, enfim, é um perfil de crime que era estrangeiro, né? Então, meio que é como se o sistema policial americano não tivesse anticorpos para lidar e tivesse enrijecido por o tipo de discurso de islamofobia, e não conseguisse perseguir essas coisas de verdade. A declaração do primeiro-ministro deixa bem claro, né, qual o entendimento do establishment, né, eu digo assim, a classe política, a classe dirigente, tem sobre a temática. Ele disse que milhares e milhares de pessoas vão se arrepender de ter não só participado disso na rua, mas também de ter endossado isso pela internet. Então, tem dois nomes aí que se destacam: Andrew Tate, que você provavelmente conhece, que mora na Romênia, mas mesmo assim está target pelo governo britânico, e um cara chamado Tommy Robinson, que é uma pessoa controversa lá no Reino Unido, mas ele é o fundador da English Defence League, que é um cara que identifica que tem um ataque direto à identidade nacional da Inglaterra. A história desse Tommy Robinson é bem curiosa, assim, ele acabou virando um ativista anti-imigração islâmica e tipo, a principal pauta dele é essa questão do crime, sabe? Que ele acha que a polícia não investiga os crimes, esse crime com perfil estrangeiro adequadamente, e que deveria se parar a imigração nesse número absurdo justamente porque essas populações cometem mais desse tipo de crime, sabe? Então ele é um ativista desse tipo de coisa há 15 anos. Ele tinha feito um documentário que tinha sido proibido de ser passado na Inglaterra, só que recentemente ele passou esse documentário de qualquer maneira lá na Inglaterra, e aí, se eu não me engano, ele ralou, entendeu? Porque senão ele ia ser preso. E aí estão culpando ele e tal, mas isso é uma coisa, tipo... Esse cara é meio que um ativista, assim, né? Sim. Ele não é um thug, que é o termo que estão usando, né? Que é marginal, sabe? O Keir Starmer também ele fez a declaração de que ele ia criar uma força policial específica para conter essas manifestações destrutivas que ele declarou serem de extrema direita. E aí, se você abre o Twitter também, tem vários casos de população falando que, pô, cara, você chamar de extrema direita é errado. Então, eu vi um vídeo de um cara Sikh, que é uma população... É tipo meio que a terceira religião da Índia, né? A maior religião da Índia é o hinduísmo, a segunda maior é o Islã e o terceiro é o Sikh. E tinha vários caras Sikhs protestando também, porque o Sikh ele costuma ser um pouco mais pacífico. Não, o Sikh tem tensão direta com o islamismo por causa da Caxemira, né? Então, Exato. Enfim, tinha outros grupos de pessoas que não eram a pessoa média que você esperaria estar presente nesse protesto, né? Que é aquele inglês branco de da classe trabalhadora, sacou? Sim. Então, enfim... E aí tem outra questão, que é essa resposta do Keir Starmer foi vista como uma resposta muito parcial, que é tipo, cara, ele tá atacando os protestos, que são de extrema direita, né? E tá passando pano pro fato de que tem um bando de contra-protesto rolando pelas populações imigrantes, e principalmente pelos islâmicos, que estão na Inglaterra, que estão meio que indo pra rua brigar com os caras que são os ingleses nativos lá, putos com a imigração. E aí entra em questão também outra discussão, que é o seguinte: na Inglaterra, quando rolou o negócio do George Floyd na pandemia nos Estados Unidos, teve todo o movimento do Black Lives Matter, né? Que até teve aqui no Brasil algumas pessoas falando vidas negras importam e tal. Que foi o caso daquele cara negro que morreu na mão da polícia sob circunstâncias estranhas, e rolou protesto gigante nos Estados Unidos e rolou na Inglaterra também. Tipo, rolou esses protestos mais de esquerda, assim, na Inglaterra, por um caso que estava nos Estados Unidos, que não tem nada a ver, assim, e foram protestos relativamente destrutivos também. A galera chegou a derrubar a estátua, a fazer esse tipo de coisa, e a polícia meio que não fez nada. Recentemente, quando começou a guerra em Israel, Israel invadiu a faixa de Gaza por causa dos ataques lá de 7 de outubro e tal, rolou protestos massivos da população islâmica dentro do Reino Unido, que também tiveram aspecto destrutivo, de queimar carro, depredar lojas, esse tipo de coisa, e a polícia, bem ou mal, não fez nada. Então, de novo, a população nativa inglesa que tá bolada com a imigração tá ficando tipo, pô, os caras
investigam os nossos crimes, não investigam os crimes deles. Agora, a gente está fazendo protesto destrutivo que está sendo investigado, só que os protestos destrutivos dos imigrantes não estão sendo investigados, entendeu? Então tá uma situação bem ruim, assim, na Inglaterra, sabe? Então, é isso. O Keir Starmer não reconheceu enfim, qualquer tipo de autoridade ou legitimidade desses protestos que estão acontecendo. Essas pessoas vão ser duramente perseguidas. Eu acho que ele ignora a eleição frágil que ele teve, então ele foi eleito, sim, óbvio, né, por maioria, né, ele conseguiu a maior quantidade de cadeiras lá no Reino Unido, só que no voto popular ele não teve vantagem. Então, digamos assim, que os alicerces de sustentação do governo dele não são tão sólidos assim. Eu achei que o pronunciamento dele foi muito duro, muito one-sided, né, só olhou para um lado. Exato, podia ter sido uma coisa mais unificadora, né? Exato, e isso provavelmente vai complicar ele, cara, não ter à frente. A Exato. verdade isso não o que está acontecendo, dificilmente é islamofobia, talvez seja para uma minoria das pessoas que estão envolvidas. Enquanto a imigração não cessar, não diminuir, a tensão vai continuar aumentando até a gente ver uma coisa pior do que está vendo agora, entendeu? Exato. Então, a tendência é o seguinte, a galera mais conservadora mesmo, que eles estão pedindo tem que deportar essas pessoas em massa, sabe? Sim. O que alguns enxergam como uma proposta extrema, até que ponto você deportar pessoas que estão cometendo crimes é extremo, mas enfim, deportação em massa seria além do meramente as pessoas que estão fazendo crime, né? Isso por vários motivos seria muito difícil, provavelmente não vai acontecer, só Deus sabe, mas o fato tem medidas que não são tão radicais que são implementáveis, entendeu? Então, primeiro, você tem que parar com essa imigração em um nível muito desproporcional. Foi o que a gente falou, mesmo na época do Tony Blair, que era um cara que quis aumentar a imigração, era na ordem de dezenas de milhares. Agora está em centenas de milhares, quase beirando 1 milhão, entendeu? Então tem que voltar, pelo menos ao que era na época do Tony Blair, sabe? O que já era uma imigração considerada alta para padrões históricos na Inglaterra. E tem que se esforçar para integrar essas pessoas, entendeu? Que cara, não tem como o maluco ir do Paquistão para a Inglaterra sem saber nada sobre a cultura da Inglaterra, sobre os costumes ingleses, etc. Morar num bairro que nego fala a língua lá, pashtun, eu nem sei que língua a galera fala no Paquistão, provavelmente é mais do que uma. Viver 100% aquela cultura, a mesma cultura que vivia no Paquistão e na Inglaterra. Isso é inviável, não dá pra continuar, entendeu? E além disso, tem essa questão da perseguição dos crimes, né? Tipo, cara, tráfico de mulheres é um crime extremamente grave, isso tem que ser investigado adequadamente, sabe? Sim. Galera ficar fazendo briga de machete na rua é uma coisa absurda. Isso tem que ser duramente investigado e punido, sabe? Então, tem coisas a serem feitas que não são tão extremas quanto deportação em massa, que precisam acontecer. Enquanto não acontecerem, cara, a tendência é desse tipo de tensão, assim, só ficar pior. Na Inglaterra, a Inglaterra é o país que mais sofre por motivos específicos sobre o perfil das pessoas que imigram. Foi o que eu falei. Os muçulmanos, eles variam, o grau meio que de conservadorismo dele varia muito baseado no país que ele vem, e o Paquistão é um dos países mais, tipo, conservadores do ponto de vista islâmico do mundo, sabe? E isso complica muito as coisas lá. Na França, vai as pessoas talvez mais da Argélia, etc., a situação não seja tão ruim. Na Holanda, vai a galera mais de Marrocos, a situação não seja tão ruim. Mas a Inglaterra, por causa do Paquistão, é muito ruim. Então você tá vendo essa tensão começar lá, mas é bem provável que isso também vá para outros países na Inglaterra. Então... Fora da Inglaterra. Exato, outros países na Europa. Então, esse é o motivo pelo qual o Geert Wilders foi eleito na Holanda, é o partido que você tem é o motivo que você tem esses partidos mais de direita crescendo em Portugal, crescendo na Espanha, Sim. A Marine Le Pen na França, o AfD na Alemanha, os caras mais conservadores, a Giorgia Meloni na Itália, os caras conservadores nos países nórdicos e tal. Então, enfim, essa é a principal notícia da semana, eu diria. E é isso, a tendência é que esse tipo de coisa continue e piore, a não ser que mudanças relativamente grandes aconteçam. Então, vale a pena ficar ligado aí no desenrolar dessa história toda na Europa. É isso. Então, vamos pular agora, voltar para o Brasil. Só fazer uma atualização sobre a candidatura do Paulo Marçal. Por que vocês estão cobrindo tanto a candidatura do Paulo Marçal? É porque é da Viu? Não vai estar na thumbnail, mas é porque eu acho que é revelador da trajetória que a política no Brasil está tomando. Rumos para a direita, Bolsonaro, etc. Então, é emblemático, é relevante. Nenhuma outra candidatura para a prefeitura está sendo tão... E a história ele tem uma chance real de ser eleito, né? Tem. Enfim, Paulo Marçal oficializou a candidatura dele pelo PRTB, a gente falou que era uma legenda, quem viu, né, o vídeo dos partidos no Novos Clássicos, a gente falou, o PRTB é uma legenda minúscula, daquelas fundadas logo depois da democratização, era o partido do Levi Fidelix, tem 5 prefeitos eleitos hoje em dia, então assim, é um micro partido, né,
Mas o Marçal tomou, né, de assalto com toda a mídia, o poder que o nome dele traz hoje em dia, e ele conseguiu cooptar o PRTB para lançar o nome dele. O que aconteceu, além do lançamento da candidatura, foi também a oficialização da sua vice-prefeita. Estava todo mundo interessado em saber quem iria escolher, se ia conseguir formar algum tipo de aliança política, se ele ia colocar um nome fraco para isso, na verdade, tornar o nome dele a pauta central do show. Aí ele fez um chá de revelação para mostrar Exato. que era a vice dele. Exato. Então, tipo, chá de revelação fala um pouco sobre como ele está tratando isso em termos midiáticos, instagramáveis, etc. E nisso eu acho interessante para os futuros da política no Brasil, entendeu? Se o Pablo Marçal é eleito, a campanha dele é o maior sucesso eleitoral, sei lá, desde o Bolsonaro, entendeu? Então, o que ele faz vai servir de paradigma para as próximas pessoas. Ele fez um chá de revelação para revelar se a vice ia ser menino ou menina. É menina, né? Uma mulher chamada Antônia de Jesus, que não tem grandes precedentes políticos, mas é mulher negra, nordestina, mas policial militar e religiosa, né? Ela é evangélica. Então, cara, isso mostra pra gente, assim, primeiro, um movimento pragmático do Pablo Marçal, porque ele se blinda um pouco das críticas de intolerância, racismo, Exato. sexismo. É aquela história, né? O Pablo Marçal meio que é o candidato do Bolsonaro. E Não é. É o Ricardo Nunes. Então, mas ele meio que tá associado à ala bolsonarista, entendeu? Sim. E o grande ataque ao Bolsonaro sempre foi, o Bolsonaro é machista, o Bolsonaro é racista. Exato. E tal. E que com o Bolsonaro colava muito bem, porque ele já tinha feito muitas declarações bizarras. Com o Pablo Marçal, obviamente, iam tentar fazer a mesma coisa, só que escolhendo essa vice, ele tem um escudo bom e ele é um cara bom daquela retórica agressiva. Então vão falar pra ele, mas você é machista. Ele, machista? Como eu sou machista? Exato, se eu escolher a vice, sei lá o quê. Exato. E nesse sentido, eu acho que agora o Pablo Marçal não só tem a chapa mais diversa da Prefeitura de São Paulo, e eu acho que ele tem feito um esforço muito grande para pegar o pessoal das periferias, pelo que eu tenho acompanhado da campanha dele e tal. Ele tem tentado fazer uma coisa muito de base, ele não está procurando o voto da Faria Lima. Pelo menos ele não está mirando muito forte. O voto da Faria Lima, voto lá de Santa Cecília, etc. Ele está mirando na periferia de São Paulo mesmo. Colocou a Antônia de Jesus, que é uma pessoa, pareceu, assim, não deu para ver muito dela no evento, ela falou bem pouco. Pareceu ser uma pessoa doce, uma pessoa bem moderada, bem tranquila, e que atenua um pouco também o caráter dele de ser um cara que está comprando briga com todo mundo, né? Eu acho que ele faz a aposta invertida do Boulos, né? Por quê? O Boulos, a vice dele é a Marta Suplicy, que nenhum nome poderia representar mais a elite política na cidade de São Paulo que o nome dela, literalmente. Mas o Boulos tenta apelar para a narrativa da opressão, da mulher negra, nordestina, que vive em São Paulo e que ganha mal, etc. Só que a chapa dele não só aliena essa mulher, como ele faz a aposta de que essa mulher vai buscar a condescendência dele, né? A relação de, você é uma tadinha, você é uma coitada. Você é oprimida. Você é oprimida e eu vou melhorar a vida pra você, tá bom? Eu e a Marta Suplicy vamos tomar conta de você e vai ficar tudo ótimo. O Pablo Marçal é o inverso. Né? Ele literalmente fez o oposto. Ele falou, cara, eu vou botar uma pessoa igual você na minha chapa e essa pessoa... E assim, a gente vai te empoderar e você vai fazer parte, ela é igual a você. Eu sei que você... Porque, na verdade, também sendo bem honesto, a gente já falou sobre as igrejas evangélicas no último episódio, quem não assistiu pode assistir. O perfil do neopentecostalismo é pobre, né? Exato. Se você pensar aqui que é o evangélico médio, na verdade, é uma mulher igual a Antônia de Jesus. Exato. As classes populares em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, são muito conservadoras, né? O Brasil é um país conservador, um Brasil alicerçado em valores cristãos. E, cara, eu achei assim, o Pablo Marçal, aí, enfim, toda escolha é uma renúncia. Eu achei a escolha dele estratégica por todos esses motivos aqui. Vai ficar mais fácil, ele vai ter mais um prisma para bater no Boulos, ele vai aproximar mais uma camada da sociedade, que é o eleitor médio paulista, é a maior parcela do eleitorado paulista, é uma mulher igual a Antônia de Jesus, mas ao mesmo tempo também ele abdica de alianças políticas. Então, exato, ele fez uma escolha populista, né? Ele podia ter feito uma escolha para meio que dar um caminho pro establishment e falar, aí pessoal, minha campanha, eu vou jogar o jogo com vocês. Ele não, ele falou tipo, povo, eu tô contigo, exato, entendeu? Exato. Então, tipo, a gente pode entender isso enfim, se ele é eleito, né, a gente vai enxergar não tem como não enxergar um Pablo Marçal mais isolado, né? Então, ele não tem nenhum partido na coalição dele, o establishment rejeitou ele completamente, ele fez essa aposta na Antônia de Jesus e afastou os outros partidos mais ainda. Então, não conseguiu selar nenhuma aliança, não sei nada sobre backstage e tal, mas ninguém sabe na verdade,
Mas aí a candidatura dele vai ficando mais pro extremo, vai se tornando uma coisa mais populista, e São Paulo já tem antecedentes em relação a isso, né? Por exemplo, o Jânio Quadros, que teve uma campanha também bizarra, fora da curva, populista, foi prefeito de São Paulo. Ele tem um legado político muito importante em São Paulo. Você pode dizer, por exemplo, que o eleitorado paulista está vulnerável para esse tipo de discurso de isso vai ser, nossa, é um cara de fora, é um self-made man, ele vai higienizar a política. E é até engraçado falar de higienizar, porque eu também queria falar sobre o que a gente sabe sobre o que o Paulo Marçal quer fazer em São Paulo. Mas antes eu acho que vale a pena complementar que o fato que o Pablo Marçal não está com outros partidos na coalizão e não fez uma abertura para o establishment, é isso, mostra que ele está sendo populista, mas se ele conseguir se eleger, o governo dele provavelmente vai sofrer dos mesmos males que o governo Bolsonaro sofreu. Exato. E o governo Trump, que é tipo, cara, ninguém quer trabalhar contigo, então o seu corpo administrativo ele provavelmente vai sofrer, entendeu? E para você conseguir galera do Congresso comprar suas pautas vai ser complicado também, entendeu? Então, No caso, a Câmara, para ele. Exato, no caso dele vai ser a Câmara. Então, o fato que o Bolsonaro tinha altas propostas, nossa, vou tornar o Brasil um país muito mais conservador, ele não conseguiu fazer muita coisa porque ele não fez o jogo político. Ele estava amparado 100% no povo. O Trump é a mesma coisa nos Estados Unidos, sabe? Então, o Pablo Marçal conseguindo se eleger, enfim, talvez ele dê um jeito lá de se aliar e tal, mas tá indicando que ele possa sofrer desses mesmos males, né? Exato. Então a candidatura dele isolada, apelando mais forte, apostou dobrado no populismo, né, na identificação da massa mesmo. Isso dá para ver um pouco até na estratégia dele, em quem ele quer bater e quem ele não quer bater, entendeu? Por exemplo, o Pablo Marçal evita conflito com o Datena, que tem muito do voto popular. Ele acha que o capital de imagem do Datena é muito forte, que é um candidato perigoso, que vai ser difícil de antagonizar. A maior parte dos candidatos, na verdade, de São Paulo reconhecem isso. Que falar mal do Datena é um jeito fácil de só se tornar mais impopular e não ganhar percentual de voto. Então ele aposta muito em bater no Nunes como fraco, como, é o candidato do Bolsonaro, mas ele não tem energia, ele não tem força, ele não tem vontade. E no Boulos, porque o Boulos é conivente com rachadinha, o Boulos é socialista, o Boulos não sabe nem tomar conta da vida dele, como é que ele vai tomar conta de São Paulo, aqueles jargões do Paulo Marçal de desbloquear valores, não sei o quê, diz que o Boulos é bloqueado, etc. Para piorar, o Paulo Marçal também tem feito declarações bombásticas que ele também promete revelar nos próximos debates que vão ocorrer. O Paulo Marçal deu a declaração de que ele sabe que pelo menos 2 candidatos nessa corrida eleitoral são usuários de cocaína. Que ele não ia falar agora, mas queria deixar bem claro no debate que ele ia expor que essas pessoas são dependentes químicas. Quem será que é, né? Quem será que é? Eu apostaria que não é o Datena, por ser um senhor de quase 70 anos. Provavelmente vai ser os 2 inimigos maiores dele, né? Eu não sei. Mas, enfim, eu não sei. Faça um bolão aí, né? Quem é o suposto cheirador aí que o Pablo Marçal vai apontar? Cheiradores, né? E aí o que pra mim é mais bizarro é que, assim, o que pode ser feito pra impedir o Pablo Marçal de falar esse tipo de besteira, assim, né? Nada. Né? Processo por difamação, não? Sim, Você que é doutor da lei. Não, ele pode ser processado, mas ele não vai ser preso por crime de difamação. Ele supostamente ele tem dinheiro infinito exato, também, né? Exato. Então ele tem dinheiro suficiente pra falar o que ele quiser, né? Enfim, propostas do Pablo Marçal, que também levam a gente a acreditar que a candidatura dele está sendo uma coisa meio excessivamente populista, e a gente está falando sobre higienizar, né? Ele nem tem falado tanto sobre combater a corrupção. Mas o discurso dele também tem muitas notas de limpar, higienizar, arrumar, entendeu? Então é engraçado isso é um apelo, assim, pra pureza, né, na real. Tipo, tudo que remete à limpeza, remete à pureza também. Então eu não sei se ele faz isso pra ele higienizar a imagem dele, ou se é uma coisa invertida e tal. Mas ele fala muito sobre desfavelizar, despoluir. Vamos lá. Vamos passar uma por uma. Tá. Ele fala muito sobre desfavelizar. Isso também não dá pra saber o que não dá pra saber. Tipo, isso não é específico o suficiente, né? Tipo, ele tá falando do ponto de vista urbanista, sim, ele tá falando de questão de crime, sim, ele tá falando cultural. Tipo, desfavelizar é uma coisa boa, mas é uma coisa extremamente difícil, né? Mas o que é, entendeu? Esse é o problema. Ele não falou. Ele falou, a gente vai desfavelizar São Paulo. Tá, mas a nível, você diz que você vai realmente botar abaixo a favela e vai reassentar essas pessoas, né? Reassentar nem seria a palavra certa, mas enfim, proporcionar uma habitação mais digna, em termos culturais, você vai parar de incentivar a cultura de favela. Exato. Sabe, que é isso? De qualquer forma, seria algo muito difícil. Então, dando uma proposta tão aberta assim, não dá pra nem julgar.
A outra proposta dele, de escolas olímpicas, né? Paulo Marçal, certamente, nesse caso aqui, ele está aproveitando a popularidade das Olimpíadas, que as pessoas estão falando sobre Olimpíadas, especialmente, né, o pessoal que assiste televisão, né, o eleitorado dele, digamos assim, que está mais ligado, acompanhando a cobertura. E ele está falando que o esporte é essencial, a Olimpíada, nossos atletas dão orgulho pra gente, então Sim. eu vou fazer escolas que são voltadas para a formação de atletas olímpicos. O que também soa muito esquisito, porque... Cara, é tipo, mano, pelo amor de Deus, quantos atletas olímpicos tem, sabe? São pouquíssimos, assim. E, enfim, o maior problema da educação do Brasil não é meio que falta de esporte, né? Exato. É, de certa forma, meio que a falta de disciplina. Talvez uma escola olímpica enderece isso até certo ponto, né? Porque São Paulo até foge um pouco a regra, mas a competência educacional do município é para educação de base, entendeu? Então, você não vai formar um atleta até os 6 anos, entendeu? Você precisaria de uma formação. Mas a educação de base não vai ter 6 anos, né? Não, é educação fundamental, assim, é o pré, né? O ensino médio é a competência do Estado, por exemplo. Então, mas aí vai ter 14 anos, né? Mas, Pô, se formou no ensino fundamental com 6 anos, cara, tu é inteligente. Não, mas, enfim, a questão é que a formação do atleta é uma parada continuada e a competência não tá toda dentro do município, entendeu? Então o Paulo Marçal pode formar excelentes atletas juvenis, mas um atleta olímpico ele vai precisar pelo menos da colaboração do governador do estado, né? Então, também é uma proposta que parece vazia ou parece também... Parece uma coisa bem demagógica, assim. Exato. É porque ele tá literalmente capitalizando em cima do que tá rolando nas Olimpíadas. Ele também, o Paulo Marçal, ele já falou 1 milhão de vezes, eu não sei se é uma fixação pessoal dele, sobre construir um prédio mais alto que o Burj Khalifa. Burj Khalifa, pra quem não sabe, é um prédio em Dubai, ou sei lá, Abu Dhabi, que é o maior prédio do mundo, tem tipo 700 metros assim de altura. Ele quer construir um maior em São Paulo, que só é uma coisa horrível. É assim, engraçado, porque ele já falou que isso ia sair lá em Balneário, já falou agora vai sair em São Paulo. Ele, inclusive, já declarou que esse prédio não ia custar R$1 do dinheiro público. Ia ser todo feito pela iniciativa privada. O que é improvável, porque o Burj Khalifa custou tipo bilhões, assim, pra construir, de dólares, né? Assim. Mas isso é uma proposta horrível em todos os aspectos possíveis. É só, Sim, mas só chama é atenção. Chama atenção, mas é ruim, assim. E aí, por último, eu falei que ele tá com esse apelo para limpeza, pureza, gestão, assim, micro da coisa. Ele tá falando sobre despoluir o Rio Tietê, que é algo 10 vezes mais concreto do que despoluir a Baía de Guanabara, pelo menos, né? Exato. Então, Tem cidades que já despoluíram o Rio. Se eu não me engano, o Thames em Londres foi despoluído. Paris ele foi despoluído mais ou menos, né? não, mas o pessoal tá nadando lá na Olimpíada. O de Nova York lá é Hudson. Exato, o Hudson em Nova York foi despoluído. Isso tem precedentes. É caro, mas dá pra fazer, entendeu? É uma questão de seriedade mesmo. E seria positivo, né? Ninguém merece o Tietê com um cheiro horrível em São Paulo, né? Sim, sim. E, então, assim, fechando esse pacote aí de propostas pouco materiais... E vale a pena falar o avanço dele nas pesquisas também, né? Então, mas é só fechar, o Paulo Marçal falou que também tá com uma vibe meio de futurismo, assim, que é um dos aspectos que faz a gente ficar interessado na candidatura dele, porque esse apelo pro ir pro futuro, progressismo, etc., um progressismo de direita, assim, gera o interesse. Então, ele tem falado muito que ele vai levar São Paulo para 2030. Exato, que é um exato. pouco menos de 50 anos em 5, mas ainda assim é um apelo, assim, um legado do Juscelino, uma coisa assim. O motivo que a gente tem interesse nisso é o seguinte, a esquerda agora com Lula, ela parece estar confortável, ela não está pensando muito no futuro, sabe? Exato. A direita agora, o Bolsonaro, ele tá inelegível, ele tá... Meio que o capital político dele tá sendo gasto com o negócio das joias, aí os filhos dele, aí questão da BIM paralela e tal. Tem dúvidas até que ponto quem vai ser o cara da direita, sacou? Então a esquerda vai ficar meio que nesse lulismo, por enquanto, pelo menos a gente não sabe nada de novo, mas a direita tá tentando umas coisas novas. Tem o Paulo Marçal, tem a possibilidade do Tarcísio, Roberto Campos Neto e tal. Então, enfim, pro futuro político do Brasil, mesmo você sendo um cara mais de esquerda, é interessante, né? Exato. E o Paulo Marçal tem uma proposta que é, tipo, talvez mais populista ainda do que o do Bolsonaro, né? Então você pode criticar as propostas, você pode criticar a demagogia na nomeação da vice-presidência, mas o Paulo Marçal tá tendo um desempenho espetacular, assim, nas pesquisas. Ele tá quase, desde a última vez que a gente noticiou, no episódio 2, até agora ele já conseguiu crescer entre 4% e 6% nas pesquisas, chegando, tem uma competição tripla, né, ali no topo, o Boulos, o Datena e o Nunes, todos ali com em torno de 20 e poucos por cento, 24, 26, e o Paulo Marçal subindo rápido até já está em 12 e algumas pesquisas 14, entendeu? E sendo que eu acho que talvez as pesquisas estejam subdimensionando a candidatura dele, porque, enfim, a gente viu o próprio resultado aqui no Novos Clássicos Show, a quantidade de gente que... O próprio rosto dele trouxe gente endossando ele,
E como eu vejo na internet gente falando sobre a esperança na candidatura dele, o nome dele é especialmente relevante. Então, assim... Não, e também tem a questão do Datena também, né? O Datena não saiu ainda, em geral ele sai e apoia alguém, né? É verdade. Se ele jogar o peso dele atrás do Marçal, a corrida fica mais interessante ainda, Sim, né? e o Paulo Marçal diz que tem muita coisa ainda para revelar sobre o Boulos e o Nunes. Então, isso pode tornar a candidatura deles menos viável, né? Enfim, por exemplo, essa notícia aí da cocaína, caso seja de algum dos dois, né? Se for verdade também, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que, sendo uma acusação infundada, o que provavelmente duvido que ele tenha materialidade pra provar isso. Não sei. Eu não sei até que ponto realmente ia... Eu acho que poderia afetar, assim, mesmo que fosse o boato, né? Não ia ser a primeira vez. Enfim, você pode criticar o homem, você pode criticar as propostas, você pode criticar tudo, mas fato tá funcionando. E tá interessante também. É interessante acompanhar mesmo, se você é uma pessoa de esquerda, faz a gente pensar na psicologia das multidões e como isso pode ser coordenado via internet. Então, o Paulo Marçal tá formando uma massa de consenso que converte votos sozinho para ele, né? As pessoas ali juntas, elas se auto-endossam e ele vai parecendo cada vez mais uma opção melhor. Lembra a candidatura do Bolsonaro? Parece que ele está tentando replicar lá aquele tráfego digital invisível que acabou elegendo o Bolsonaro. É o tiozão do corte, é a tia compartilhando corrente. Isso pode acabar funcionando, né? Então, é isso. É isso. Agora indo lá pro outro lado do mundo, pro Oriente. Extremo Oriente. O Japão, a bolsa do Japão caiu os 12% em um dia, que foi ontem, né? Que foi de ontem para hoje, na verdade. E aí, vários outros mercados na Ásia estão caindo muito, tem muita gente falando a grande crise está chegando, etc, né? Então, enfim, só para você entender, essa queda na bolsa do Japão realmente foi muito relevante, 12% em um dia no mercado principal é uma coisa bem importante, seria como a Ibovespa cair em 12%, só que o Japão é um mercado bem mais sólido do que o do Brasil, sabe? Tudo indica que isso foi causado pelas políticas do Banco Central do Japão de subir a taxa de juros. E aí o que acontece é o seguinte, quando você o Banco Central sobe a taxa de juros, o governo, os títulos do tesouro dele começam a pagar mais juros, sabe? Então fica um título mais atrativo, e aí mais dinheiro externo vai parar naquele país, sabe? E aí faz com que a moeda do país se valorize. Resumidamente é isso. Então, tudo indica que essa queda na bolsa foi causada por essa valorização do ien, que subiu bastante com relação ao dólar, já subiu mais de 14% nas últimas 3 semanas. E, além disso, as pessoas no Japão estão preocupadas com uma possível recessão nos Estados Unidos, porque parece que os dados de desemprego lá foram piores do que estavam esperando. Tem algumas pessoas que já estão apontando uma possível recessão técnica nos Estados Unidos. E o Japão, por ser um país exportador e etc., é muito afetado, né? Então, seriam esses dois fatores. O dólar está ficando desvalorizado em relação ao ien, é ruim para as empresas exportadoras, e uma possível recessão nos Estados Unidos seria ruim para as empresas exportadoras também. Pelo que tudo indica, isso não tem necessariamente a ver com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, do Irã e de Israel e tal, que, graças a Deus, não aconteceu nada. Sim. Mas a gente ficou o final de semana inteiro esperando, será que o Irã vai fazer alguma coisa? Não fez, né? O Irã prometeu nas próximas horas e, já foram 48 horas e nada. Exato, tá parecendo a galera do Bolsonaro. Mais 72 horas, iraniano. Enfim, e é isso. A Coreia, a bolsa caiu lá para 8%, 9%, Taiwan também, Singapura caiu 4%. Cara, resumidamente, muita gente de mercado financeiro vai fazer um grande estardalhaço falando, caraca, esse é o fim do mundo. Tipo, tá tudo quebrando, você vai ficar pobre se você não investir no que eu tô mandando você investir. Provavelmente isso não é o caso, sabe? Pode ser que seja? Pode, mas provavelmente não é o caso. Não é só porque a bolsa do Japão deu uma derretida, e realmente foi uma derretida, mas que isso vai ser o fim do mundo. Então não se preocupe por enquanto. O pessoal de cripto também ficou nervoso, né? Que o Ethereum caiu 25%, não, Bitcoin caiu pra cacete também. Mas, é engraçado ver a resposta dessas criptomoedas, tipo, mas é uma coisa independente, uma reserva de valor independente, aí sempre tem uma cagada no sistema financeiro mundial, o Bitcoin responde extremamente forte, né? Cara, o negócio é o seguinte, eu trabalhei um tempo no mercado financeiro, tenho muitos amigos que trabalham no mercado financeiro também. A verdade verdadeira esse tipo de movimentação acontece, em geral tem uma causa muito óbvia que influencia e pode ter muitas outras causas pouco óbvias influenciando também. Quem sabe disso não é um influenciador de finanças da internet. Absolutamente não é, entendeu? Então o cara que tá lá no Twitter querendo vender curso ou querendo vender coisas de investimento e tal, esse cara não vai saber dos detalhezinhos
das causas dessas movimentações. O cara que vai saber, ele vai ser o cara que é um operador do mercado financeiro, que provavelmente trabalha ou num banco ou numa gestora. Esse maluco vai trabalhar ou na Faria Lima ou no Leblon, no Rio de Janeiro, no caso do Brasil. Eu sei que tem alguns fundos aí em Minas, tem no Sul também, mas a maioria é Faria Lima ou Leblon. E esse cara não tá no Twitter falando das movimentações dele, porque se ele expusesse isso, ele estaria... Primeiro, ele estaria jogando o tempo dele fora e possivelmente perdendo dinheiro a ser feito como trader, porque tem traders e traders, entendeu? Tem aquele cara que é um motorista de Uber que fica fazendo trade de Bitcoin, que esse cara só perde dinheiro. E tem o trader de verdade, que é o cara que trabalha num banco, trabalha numa gestora, que fica lá. Num dia muito agitado, ele tem que ficar o tempo inteiro prestando atenção na tela, porque pode acontecer coisas muito importantes em minutos ou segundos até, que se ele não estiver atento, ele vai perder dinheiro. Então, esse cara não vai gastar o tempo dele falando das teses de investimento dele no Twitter, porque se ele falasse, alguém ia lá e ia comprar, entendeu? Então, a gente não tem como saber, a galera de fora não tem como saber exatamente por que isso está acontecendo. Ninguém tem como saber exatamente o que vai acontecer, mas muitos por aí vão vender a ideia de que, meu Deus, a grande crise está chegando, prepare-se para o Mad Max no Brasil, porque a Bolsa do Japão caiu 12 pontos, pelo amor de Deus. Você fez um ponto interessante, que a própria natureza do mercado financeiro é a assimetria de informação. Exato. É bom. É onde você ganha dinheiro, é quando você sabe mais do que o teu oponente. Então, sempre que você vê um influenciador de finanças e você acha que a opinião dele é extremamente confiável, extremamente razoável, cara, ele tá ganhando dinheiro com isso. Exato. Ou ele democratiza a informação e você dá dinheiro a ele, né? Ou então alguém paga ele para democratizar determinada informação, né? Isso seria a parte mais maligna, o lado maligno da coisa, né? Exato. A verdade verdadeira, cara, se o cara realmente fosse tão sinistro assim em negociar na Bolsa, ele estaria negociando na Bolsa sozinho e estaria com o bico calado, entendeu? Então se ele tá falando na internet sobre isso, talvez ele não seja tão bom. E no Twitter tem muita gente de mercado financeiro que é realmente muito boa. Sim. Mas esses caras não ficam dando dicas de investimento, entendeu? Tipo, o Rodrigo Campos é um exemplo. O cara, ele é um gestor de fundos e tal. Abraço, Rodrigo. Mas ele fica no Twitter fazendo piada, fazendo comentário cultural. Sim. Ele faz uns comentários sobre coisas de investimento, mas ele não tá fazendo futurologia, sabe? Ele nunca dá dado, informação, assim, ele nunca tenta movimentar o discurso. Ele só fica refletindo, desabafando. Eu acho que o que a gente pode esperar é a alta do dólar, né? Sempre que as coisas ficam mais arriscadas lá fora, o dólar tende a voltar para casa. E isso, no longo prazo, pode dar uma pressionada maior ainda no Lula, né? Então, mas, enfim, vamos ver. Dessa vez vai ser um governo do PT sem bem bom, sem navegar no... Mas isso não tem nada a ver com a Bolsa do Japão, sabe? Esse é o ponto. Não, mas eu acho que é a tensão mundial, né? As pessoas... Muitos economistas falaram a Bolsa no Japão teve uma reação hipersensível, né? As pessoas estão com medo, né? O clima, na real, é de medo. Então, teve um probleminha no Japão, 12%, entendeu? Então isso pode prejudicar o Brasil também. Mas a verdade verdadeira é, cara, não tem como saber o que vai acontecer, porque mesmo que você saiba o que vai acontecer, se for óbvio, todo mundo vai saber e já vai estar precificado, entendeu? Mas enfim, é isso. Essa é a notícia da Bolsa lá do Japão. Se eu tivesse que falar uma coisa, pode ser que dê ruim, que realmente vire uma crise financeira global, mas enquanto isso não efetivamente acontecer, não tem muito por que ficar se preocupando, sabe? Sim. E agora a notícia mais de comentário cultural. Vamos falar sobre a polêmica que rolou na transmissão da Cazé TV, onde o apresentador Guilherme Beltrão deu a seguinte declaração, abre aspas, a Denise é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O camarada do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por 2 objetivos, se superar e comer gente. Não preciso nem falar que foi a parte do comer gente que gerou toda a controvérsia. É interessante pensar por que isso gerou inclusive uma nota de repúdio por parte do time de nado sincronizado brasileiro. Uma realidade que eu acho que é amplamente coberta na televisão, de que atletas olímpicos vão para as Olimpíadas e, além de competir em seus respectivos esportes, eles também transam entre si, né? Na verdade, é da natureza, assim, da competição, é uma coisa tradicional, sempre tem aquela famosa... Desde o Rio de Janeiro tem sempre a reportagem idiota de... Sobre o número de camisinhas, assim, tinha sempre o valor estratosférico. Tipo, 10 milhões de camisinhas foram gastas, você fica... 10 milhões? Cacete, mano. Exato. E a outra reportagem idiota, que é a reportagem... Conheça a cama anti-sexo das Olimpíadas. Então, as pessoas sempre tem um idiota testando a cama e sempre tem um jornalista idiota colocando o número total de camisinhas na competição, que é algo que, pela mídia, por parte da mídia oficial, pelo menos da mídia tradicional, né? Na real, vamos colocar assim, o pessoal da Rede Globo, quando comenta sobre isso, quando o G1 faz matéria sobre isso, é uma coisa que sai pianinho, né?
Mas a implicação direta eu já falo do cara do ginasta, né? Não, mas do atleta aí enfim, não fracassar é que ele vai lá aproveitar mesmo a competição, né? Quem já competiu, quem já participou de alguma competição olímpica sabe que também é um momento de confraternização, de união, as pessoas viajam, né? Estão todas inseridas ali no mesmo contexto. Inevitavelmente rola um romance, né? Exato, e as pessoas são atletas, são pessoas jovens, entendeu? Pessoas, pô, estão em boa forma física, ou seja, os hormônios estão, pô, bem regulados, rola, entendeu? Além disso, um outro vai estar harmonizado também. Então, tipo, você pode falar, mas eu acho isso errado, mas eu acho certo. O fato é que isso acontece, não deveria. Isso faz refletir, na verdade, sobre a nossa sociedade, ela parece estar cada vez mais liberal em termos de costumes, né? As pessoas podem cada vez mais fazer em si, né? O fazer está cada vez mais liberado. Só que o falar sobre, em algumas circunstâncias, parece que está cada vez mais moralista, na real, né? Então, o que o cara lá do Gazeta TV fez foi claramente uma piada, entendeu? Exato. E foi uma piada sobre um assunto que rola piada sempre. Exato. Que é isso, quando tem a notícia da cama ou do número de camisinhas, o Twitter explode de piada, etc. E aí o cara do Gazeta TV fez uma piada e estão tentando cancelar ele. Eu nem consegui entender exatamente qual é o teor do cancelamento aqui, porque ele, inclusive, faz uma ressalva antes, que o cara vai lá para se superar. Exato. Né? Porque é basicamente isso, né? Por exemplo, se você é um atleta, e é num esporte extremamente competitivo, tipo corrida, você sabe se você tem chance de medalha ou não antes. Então, mas você vai para as Olimpíadas mesmo assim, né? Exato. Então, você vai lá para se superar e, pô, a piada é que você também vai para comer gente, né? Como diria o Guilherme Beltrão. Exato. Cara, isso me faz pensar também sobre o que as pessoas esperam do futuro da transmissão esportiva, né? Porque a gente claramente vê minguando ali, né? Tem o crepúsculo da Rede Globo de televisão acontecendo em tempo real, com os números de audiência caindo, né? Ano após ano, a cobertura se tornando cada vez menos megalomaníaca, né? Então, um número mais modesto de repórteres e tal. A alternativa que surge é a Gazeta TV, a promessa, a perspectiva é justamente de democratizar, ou tornar o comentário mais casual, mais informal. E aí, no momento de informalidade, o Guilherme Beltrão é crucificado, né? É condenado publicamente. Isso me faz refletir também sobre o teor do cancelamento, né? Exato, era isso que eu ia falar. Eu acho que boa parte do que tá rolando na Olimpíada tá muito em página de fofoca, assim, falando muito e tal. E a galera que curte mais fofoca é a galera que curte mais cancelamento também, entendeu? Exato. E aí tem um grupo de pessoas que só tem uma sede, assim, por querer cancelar os outros, que é bizarro. Caraca, qualquer piada, você já vai com sangue nos olhos querendo destruir a carreira da pessoa, que, pelo amor de Deus, entendeu? Exato. Calma, sacou? Eu acho que, no fim das contas, cara... Tipo, isso é uma piada que eu não falaria. Eu não falaria isso numa gravação. Não, eu não falaria aqui também, entendeu? Eu só não falaria isso numa gravação at all. Mas eu também não vou ficar ofendido que o Guilherme Beltrão falou isso. Eu acho que tá dentro da proposta da Gazeta TV. Os caras estão sempre brincando e tal. É um pouco da ideia do negócio. Mas, assim, o impacto que isso teve foi ridículo, né? Rolou essa tentativa de cancelamento aí, mas a gente vê, cara, que talvez, a gente vive o crepúsculo da Globo e talvez já tenha sido o entardecer da era do cancelamento. Porque a capacidade que essas ações coordenadas de condenar nas redes sociais, elas viram notas de repúdio, elas viram rodapé na Wikipédia da pessoa e no fim elas não afetam em nada. Exato, entendeu? aí o cara não é demitido, ele continua o programa dele e tal, ele pede desculpa no Instagram e fica tudo bem. Exato, talvez o discurso já tenha virado assim de uma forma que quando você vê um cancelamento, você não pensa nem em injustiça, você já pensa em má fé, né? Exato, você já pensa tipo, caraca, essa galera do cancelamento de novo, mano, que negócio chato. Exato, e elas são as mesmas pessoas. Então, é isso, episódio encerrado aí, um pouquinho diferente, né? Pessoal, a gente avisou da última vez, mas a gente tá colocando os episódios no Spotify, então entra lá e segue, se você quiser só ouvir a nossa voz linda e não pra olhar, pra nossa beleza. E siga a gente no Instagram, @novosclassicos_UFC, que a gente às vezes aparece lá e tá sempre soltando algumas coisinhas pra vocês. E também, se você gosta muito, no nosso canal principal, Novos Clássicos, você pode virar um membro também, que você manda pergunta e a gente responde, né? Exato. A gente não vai fazer programa de membro nesse canal pra deixar tudo unificado lá, então... a gente faz um programa de 2 em 2 semanas que a gente responde as perguntas sobre os membros, sobre qualquer coisa, então fica mais aberto ainda. É sobre política, sobre cultura, sobre história, ou sobre a vida pessoal. É mais descontraído ainda, né? Então, Exato. se você gosta da gente, você pode... De repente você vai gostar. Valeu. Valeu, pessoal.